Enquanto eles estavam tocando, eu estava pensando quão maravilhoso é estar na igreja, porque em qual outro lugar, num domingo de manhã, nós ouviríamos tão bonita melodia, não é? A conversa entre o piano e o saxofone, se eu não me falha a memória, eu não sou muito entendido de música, mas muito obrigado pela música, muito bonita. Irmãos, para mim é um prazer estar aqui à frente, conversando com vocês mais uma vez. Dessa vez eu vim acompanhado, apresentar a todos os irmãos da minha mãe. Não, levanta a mão aí, mãe. Está visitando a nossa igreja. Seu namorado Roberto está ao lado. Sabe que mãe, ela sempre vai sorrir, sempre vai aprovar, mas que ela possa também aproveitar um pouco mais da presença de Deus, como todos nós. O tema que eu escolhi para nós conversarmos hoje é um pedacinho do texto ali de Marcos, capítulo 5, que eu gosto bastante, eu acho muito interessante. É um texto que conta duas histórias muito importantes ali do ministério de Jesus. É um texto que eu gosto bastante de sempre estar lendo e meditando sobre. É um texto interessante porque em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, ele traz a história de uma menina doente, que acaba por falecer, uma menina morta, e uma mulher doente. Nós vamos estudar a partir de Marcos capítulo 5, mas saibam todos que essa história também está em Mateus, como também em Lucas. Mas para nós começarmos a estudar a palavra de Deus, eu convido a todos vocês que fechem os olhos para podermos falar com Deus e convidá-lo à presença dele aqui. Grandioso Deus e Pai, graças te damos porque sabemos que Tu és o nosso Deus. Sabemos que acima de todas as coisas Tu és nosso Pai, o nosso Salvador. E por isso que pedimos a Tua presença aqui. Pedimos, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a compreender a mensagem de amor que o Senhor tem para nós hoje. E assim possamos ser transformados e renovados pelo Teu amor. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Em Marcos, capítulo 5, versículo 21, começa uma história que sobre a maioria das Bíblias que vocês tiverem em mão, se tiver aquele subtítulo, geralmente está escrito o pedido de Jairo, ou a menina enferma. Perdão. Eu vou começar a ler. Nós vamos lendo, à medida que nós vamos lendo, nós vamos comparando as histórias de Marcos com Lucas e Mateus, e nós vamos tirando algumas reflexões. Marcos capítulo 5, versículo 21 diz o seguinte: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Aqui, só para nós entendermos o que está acontecendo, Jesus, ele atravessou o mar, ele foi para a cidade ali, o vilarejo dos Gadarenos, ou dos Gerasenos, que era o mesmo local, onde ele curou um endemoniado, e foi nessa viagem de barco ali que ele acalma a tempestade, e logo em seguida ele volta. Ao chegar do outro lado do mar ali, mesmo na beira do rio, na beira do mar, perdão, tinha uma multidão já esperando Jesus, para que ele continuasse a falar ou ouvir, ou fazer milagres. Em Mateus 9, versículo 19, se vocês quiserem dar uma olhada rápida lá, ele começa contando a mesma história, mas ele conta um detalhe que não está escrito aqui em Marcos. Mateus 9, versículo 19 diz o seguinte: Mateus 9, versículo 19. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. Aqui em Mateus, não sei se você atentou-se a essa palavra, fala que Jesus levantou. Se nós fôssemos lá, não vai ser o caso agora, Mateus capítulo 5, versículo 1, onde a gente sabe que tem o famoso Sermão da Montanha, também fala a mesma palavra. E Jesus, só que em vez de levantou-se, ele se assentou. E aqui, ele mostra uma das práticas muito interessantes dos judeus, a fim de curiosidade, mas que dá um valor maior e diferente para essa mensagem que nós vamos estudar. Os judeus, quando eles iam falar alguma coisa que importava, eles faziam o contrário do que nós fazemos. Eu que estou falando aquilo que vocês querem ouvir, fico em pé, e vocês ficam sentados. Para os judeus, quem tinha a coisa importante para falar, se assentava. E as pessoas que estavam para ouvir,
se levantavam. Eu vou convidar vocês a fazer esse exercício. Eu pedi que vocês fiquem em pé, enquanto eu sento, e continuo falando um pouco. Jesus estava assim. Ele conversava com a multidão que estava ao seu redor, todos em pé, olhando, ouvindo a Jesus, porque era ele quem falava a coisa importante. E Jairo chega, se prostra aos pés do mestre, que estava sentado, e então Jesus se levanta. Podem se assentar, pessoal, para a gente entender? Mas aqui tem um trecho muito interessante. Essa palavra levantar-se, no original, ela tem dois conceitos. O conceito de levantar-se, de ficar em pé, como também o conceito de ir adiante. É como se nós usamos a expressão hoje, eu me levanto para defender, por exemplo, o Brasil. Você não fica em pé para defender o Brasil, mas você se coloca à disposição, você vai atrás de defender. E essa palavra no original ela tem esses dois conceitos. E olha que interessante. Quando Jairo chama a Jesus, nós vemos que Jesus ele presta atenção naquilo que ele falou, ao ponto de se levantar, parar o que ele está fazendo e não só se levantar, se preocupar com o pedido de Jairo. Ele fala, esse pedido é muito importante para mim, por isso eu me levanto. Eu me levanto para defender essa pessoa. Eu me levanto para defender essa menina. Eu me levanto para ouvir o pedido de Jairo. E essa é uma das primeiras lições que nós temos que tirar daqui. Quando nós pedimos, entregamos a Deus as nossas dificuldades, as nossas lutas, Deus se levanta. Ele presta atenção. É importante para Deus. Mas a história ainda é longa. Vamos continuar lendo. Aqui a gente vê, em Marcos capítulo 5, versículo 1, que a menina, ela estava à morte. Aí provavelmente está um A com crase, talvez seja a palavra moribunda, que está à beira da morte. Se nós fôssemos em Mateus, lá no capítulo 9, fala que a menina já está morta. Quando Jairo chega e conversa com Jesus, em Marcos capítulo 5, ele fala, e Lucas também, a menina está à beira da morte. Em Marcos, lá no versículo 9, no capítulo 9, fala que a menina já está morta. E aqui, nós temos dois conceitos muito interessantes. Jesus precisava curar a menina, ou ele precisava ressuscitar a menina? São duas atuações diferentes, ambos são um milagre. Jesus, ao fazer isso, curar ou ressuscitar, faria um milagre. Só que ele teria que curar ou ele teria que ressuscitar a menina? Eu vou guardar essa pergunta, porque não só eu, mas o texto faz uma pausa nessa história. Vamos continuar lendo a partir do versículo 25. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. A história que nós vamos ler agora, todos nós conhecemos. A história da mulher enferma, que passou muitos anos enferma, que sofria de uma hemorragia. Mas eu quero que você olhe para essa história, talvez de um ponto de vista que você nunca viu. Quando nós olhamos essa história, muitas vezes nós nos colocamos no lugar da mulher que estava doente. Porque nós temos problemas nas nossas vidas. Nós queremos receber a cura de Deus. Só que eu quero convidar vocês a se colocar no lugar de Jairo. Jairo, ele conhecia Jesus. Ele era da sinagoga, um dos chefes da sinagoga. Ele ouvira falar de Jesus muitas e muitas vezes e sabia que era ele que ia curar a sua filha. Então ele vai atrás de Jesus. E eu acredito que a maioria que estão aqui, alguns poucos, não são pais. Quando você teve algum momento que o seu filho esteve doente, e você foi procurar um médico, ou foi procurar a sua mãe, alguém que pudesse te ajudar, você foi calmo ou você foi desesperado? Desesperado. Se coloca no lugar de Jairo. Jairo estava desesperado. Quando ele se prostra aos pés de Jesus, ele faz aquilo ali como um ultimato. Minha filha está à beira da morte. E eu pergunto para vocês, se o seu filho estivesse à beira da morte, você sairia do lado dele? Dificilmente. Jairo saiu porque ele sabia que a única forma de se curar seria através de Jesus. E por isso ele, em desespero, se prostra aos pés de Jesus. Ele era um chefe da sinagoga. Ele era uma pessoa muito importante. Dificilmente ele se colocaria aos pés de alguém, de joelhos, chorando. É como se você
pedisse, você imaginasse um chefe de governo, um governador, o presidente da república se colocando aos pés de alguém pedindo ajuda. Não cabe na nossa ideia esse conceito. E é isso que eu peço para você. Se coloque no lugar de Jairo. Imagine você com um filho doente, chegando a Jesus e pedindo para que ele o ajudasse. Obrigado. E aí você recebe de Jesus a resposta de que ele vai te ajudar. E Jesus ele estava sentado. Eu não sei te dizer para onde que ele iria logo em seguinte. Ele estava ali pregando para aquela multidão. Se ele iria para a direita, não sei te dizer. Se ele iria para a esquerda, para frente ou para trás. Para trás eu sei que ele não ia atravessar o mar de novo. Mas ele teria muitos caminhos que ele poderia perseguir. E ao Jairo chamar Jesus para a sua casa, Jairo determinou o caminho que Jesus ia seguir. Jesus aceitou, é claro, ele podia ter negado. Mas olha que interessante. Uma pessoa, em desespero, convida um médico para ir para sua casa, para curar o seu filho, e no meio desse caminho, o médico para. É como se Jairo, se coloca no lugar de Jairo, parasse e falasse assim: Senhor, minha filha está à beira da morte. Quem passou por uma doença sabe que os segundos valem muito. Jesus, ele é sábio, porque ele para aqui, e eu não sei se você já parou para pensar, se Jairo não tivesse chamado Jesus para sua casa, eu não sei te dizer se Jesus teria encontrado a sua mulher, porque ela estava no caminho. A Bíblia fala que ela estava no caminho. Se Jesus tivesse ido para a direita, talvez Jesus não teria encontrado essa mulher, mas como ele foi para a esquerda, exemplo, é claro, não sei qual direção ele foi, mas ao ir no sentido da casa de Jairo, Jesus foi no caminho em que a mulher estava. E aqui, a gente tem uma lição muito, muito interessante. Quando nós nos relacionamos com Deus, eu vou usar uma expressão, quando nós chamamos Jesus para a nossa casa, nós somos beneficiados. Isso não tem como negar. Mas outras pessoas ao nosso redor também são. Versículo 25 diz o seguinte: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Versículo 31. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperte e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ele é interessante que aqui, se a gente for nos relatos de Mateus, Marcos e Lucas, Mateus ele fala que os discípulos responderam a Jesus. Mateus ele não cita essa parte da história de que os discípulos falaram com Jesus. E já em Lucas, ele especifica que quem falou a Jesus, respondeu do discípulo, foi Pedro. Mas o que é mais interessante é que aqui, em Marcos, Jesus não responde. Versículo 32 diz: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. É como se Jesus perguntasse: quem me tocou? E esperasse a resposta. Ele sabia que algo havia acontecido. Ele sabia que o milagre havia se operado. Então ele não precisava perguntar, ele não precisava responder a pergunta que os discípulos faziam. Ele perguntou: quem me tocou? E os discípulos falaram. Você pergunta quem me tocou? Olha a multidão que está ao redor. Lá em Lucas, Jesus responde, Jesus fala. Aqui, em Marcos, Jesus espera. Quando um milagre acontece em nossa vida, aqui, e olha que interessante, quando nós comentamos da filha de Jairo, eu falei que era uma menina que estava doente ou que estava morta. Aqui, a mulher ela só estava doente. Nenhum relato, Marcos, Mateus ou Lucas, declara que a mulher estava morta. Ela estava doente. Ela estava enferma.
E ao encostar em Jesus, ela foi curada. E a resposta de Jesus podem ser duas, quando um milagre se opera. Ele espera. Porque ele espera que o filho que recebe o milagre venha a ele. Como também ele fala. Ele convida o filho que recebe um milagre a vir a ele. Deus, ele conhece os seus filhos. Deus, ele conhece cada um de nós. E por isso, quando nós entregamos os nossos pedidos aos pés da cruz, aos pés de Cristo, ele nos responde de formas diferentes. Muitas vezes, para mim, ele pode responder de uma forma, quanto para o irmão, ele responde de outra. Para mim, ele pode responder, como eu falei aqui, esperando. Esperando que eu vá até ele. E muitas vezes ele pode vir e falar com o irmão, convidando vir até ele. Porque Jesus sabe o coração de cada um de nós. Mas é interessante que em todas as ocasiões em que se opera um milagre, Jesus, ele responde. Jesus, ele nunca, se você ler todos os evangelhos, nunca ele se faz indiferente a nossas necessidades. Isso é a segunda lição que nós temos que ter em mente. Deus, ele não se faz indiferente a nenhuma das coisas que acontecem conosco. Muitas vezes a gente se pergunta, e isso foi uma pergunta que eu me fiz hoje, ontem enquanto estava estudando também. Quem que você acha que nessa história estava sofrendo mais? Jairo, que estava com uma filha doente? A mulher que estava enferma, sofrendo por 12 anos? Ou Jesus, que ama cada um dos seus filhos? E é o único que podia curar. Jesus, ele acompanhou o sofrimento da mulher por 12 anos. Ele esperou por aquele momento, para que pudesse curá-la. E muitas vezes nós achamos que o nosso sofrimento não atinge a Deus. É nosso somente. E Deus nem se preocupa. Pelo contrário. Ellen White fala que as maiores tentações de Jesus era não poder curar, muitas vezes, o ferido. Imagina você. Tenta colocar isso na sua cabeça. O pai o Jairo, o pai da menina, falando sobre a morte, ele falava para o dono da vida: minha filha está à beira da morte. Nós, quando vemos a morte, choramos, não conseguimos lidar com isso de forma alguma. Imagine o dono da vida. Não dá para sustentar que Deus está indiferente às nossas necessidades. Não dá para entender de que Deus nos abandonou, está indiferente a nós. Mas como eu falei, a história ainda se prolonga. Quero continuar e aqui tirar a lição principal da manhã de hoje. Versículo 35 diz o seguinte: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda as incomodas o mestre? Lembra que eu pedi para você se colocar no lugar de Jairo? Você chegou aos pés do mestre e falou: minha filha está doente, vamos. E ele prontamente se levantou e foi. E no meio do caminho, ele para atender a necessidade de outra pessoa que não era sua filha. Eu não sei, a Bíblia não relata, mas eu imagino que Jairo estava impaciente, olhando aquela situação e, se tivesse um relógio, não teria, né? Mas olhando no relógio falando: Jesus, lembra da minha filha? Está doente? Que eu havia convidado você? Vamos lá? Vamos não demorar muito? Porque ele havia pedido isso. E Jesus para no meio do caminho. E nessa pausa, vem alguém da casa de Jairo e fala para ele: não há mais esperança. Sua filha morreu. Aqui ela é interessante, porque em Mateus, esse relato não existe. Mateus ele é bem curto ao fazer esse relato. Aqui em Marcos e Lucas ele é bem descrito. E é interessante porque aqui a menina faleceu. Quando as pessoas chegam e falam para Jairo de que a filha dele morreu, não perturbe mais o mestre. Essa frase dá para entender o quê? Aquilo que nós vivemos hoje. A morte é o final. Para aquelas pessoas não havia mais o que se fazer. Não existia mais cura.
Enquanto ela estava doente, havia uma cura. A partir do momento que ela faleceu, não havia mais volta. E eu pergunto para vocês, se você fosse Jairo, o que você sentiria em relação a Jesus? Você ficaria decepcionado? Você ficaria bravo? Triste? Eu acredito que Jairo, nesse momento, começa a chorar, olhando para Jesus, talvez com raiva, talvez com uma angústia no coração de, eu pensei que você podia me ajudar, sabe? Eu pensei que você falou que ia curar a minha filha e parou no meio do caminho e agora ela morreu. Só que olha que interessante, versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Esse verso, ele dá a gente a entender qual que foi a reação de Jairo e qual foi a reação de Jesus. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem atentar a tais palavras, ele fala para Jairo: não temas. Jairo, ele se preocupou com aquelas palavras. Jairo acudiu aquelas palavras. Jairo estava desolado porque a sua filha havia morrido. E Jesus, ele não deu nem tempo para Jairo falar. Ele nem perguntou para Jairo. Ele só falou: confia em mim. Não temas. Crê somente. E essa é mais uma lição que nós precisamos aprender. Nós vamos ter dificuldades em nossas vidas. Muitas vezes nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos ter problemas não só conosco, mas com pessoas ao nosso redor, os nossos familiares. E em meio a tanta dificuldade, Deus nos convida a não temer, mas crer somente. Não leia esses versos achando que essa verdade é para Jairo. Esse verso é como se Jesus estivesse falando para você hoje: filho, não temas, crê somente. Jesus não falou para Jairo: filho, eu vou ressuscitar sua filha. Jesus não falou aqui: filho, sua filha não morre, mas ela dorme. Você percebeu isso? Jesus, ele vai falar isso nos versículos, a gente vai ler isso. Mas no momento em que ele fala: não temas, crê somente, Jesus, ele não explica. E é interessante porque muitos dos nossos problemas não vão ter explicação. Se você olhar para o céu, no meio do seu problema, olhar para um lado, para o outro, muitas vezes você não vai entender por que aquilo está acontecendo. E eu pergunto para você não passou por algum momento que você falou: por que logo eu? Por que meu filho? Por que minha mãe? Nós somos pessoas boas. E ao buscar a Deus, você às vezes encontrou uma resposta dessa: não temas, crê somente. Foi fácil para Jairo ouvir isso? Não. Como também não é para nós. Jairo queria ouvir de Jesus algo mais seguro, algo mais confiador. É como se ele quisesse ouvir de Jesus: Jairo, fica tranquilo, eu sou o dono da vida. Mesmo que ela morreu, eu posso ressuscitá-la. Mas não foi isso que ele ouviu. E aqui se configura um mistério. Aqui se mostra uma prova para Jairo. Jairo e Jesus continuaram andando para a casa de Jairo. Mas o que estava no coração de Jairo? Jairo ainda tinha a confiança que ele tinha quando ele se pôs aos pés de Jesus, de que Jesus podia solucionar o problema dele? Só Deus sabe. Como só Deus sabe o nosso coração quando nós passamos nas dificuldades. Mas eu tenho certeza que, ao continuar da história, nós vamos perceber isso. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Lá em Mateus falam que tinham pessoas tocando flauta. Se configurava aqui a cerimônia fúnebre já. Passou-se um tempo,
Talvez a casa de Jairo fosse um pouco longe, porque começou-se já a celebração fúnebre. É como se já se instalasse um velório naquela casa. E olha que interessante, versículo 39. Ao entrar Jesus disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 38 disse, os que choravam e os que pranteavam muito. Versículo 39 disse, Jesus entrou e falou. Versículo 40, olha a primeira coisa que está escrita. E riam-se dele. Pessoas estavam chorando. Pessoas estavam em pranto. Era um funeral que estava acontecendo. Quando Jesus chega e fala, por que vocês choram? Ela não morreu, mas apenas dorme. Acaba acontecendo o inverso. Ao invés do choro, acontece o riso. Nós entendemos aqui que o riso foi de chacota. Ali, se a gente continuar lendo, a gente pode ver que as pessoas não acreditaram em Jesus. Foi uma risada, a mesma risada que Sara deu quando Deus falou que ela receberia um filho. Uma risada de incredulidade. Isso se configura aqui. Só que essa palavra, riam-se dele, ela é interessante que no nosso idioma, e também no original, ela nos permite uma interpretação diferente. E riam-se dele, permite-nos entender de que quando Jesus vem e traz a solução, o choro transforma-se em riso. Aquele antigo salmo que nós ouvimos, ou em Provérbios também tem, que o choro pode durar uma noite, mas o riso vem pela manhã. Sabe o que configura a noite do dia? O sol. E sabe quem é o sol? Jesus. É isso que acontece aqui. Do choro faz-se o riso, porque Cristo Jesus entrou naquela casa. Do choro, da desgraça, da morte, faz-se alegria, porque há esperança em Cristo Jesus. E isso tem que ser uma verdade para nós. Continuando o texto. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, ali na Bíblia, na versão Almeida atualizada, a minha é a Almeida corrigida, talvez aqueles que têm a nova tradução da linguagem de hoje, não aparece isso. Talitá cumi. Isso é muito interessante, porque Talitá cumi é uma expressão aramaica. Essas palavras são transliteradas. É aquilo que Jesus falou de fato. Foram essas palavras. Não precisamos saber o idioma, porque logo em seguida se traduz. Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Você consegue reconhecer ali uma palavra que nós já falamos hoje? Levanta-te. Comi. Jesus, lá no começo, a palavra que, se você for estudar no original, está descrita em Mateus, capítulo 9, é essa, comi. Jesus, comi. Jesus levantou-se. E aqui Jesus fala para a menina a mesma coisa que ele fez. Talitá, comi, significa jovem ou moça, levante-se. Quando Jesus se levanta, quando Deus se levanta, como eu disse, se importa conosco, age, acontece o que aconteceu aqui. Ele traz vida. Ele traz a paz. Ele traz a cura. Só terminando a história para nós seguirmos para a nossa reflexão final. Imediatamente, versículo 42. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Jesus, respondendo a pergunta que eu fiz há um tempinho atrás, se a menina estava morta ou se a menina estava doente, se a menina precisava ser curada ou se ela precisava ressuscitada, na conclusão da história, a gente aprende uma lição. Quando Jairo chamou,
provavelmente ela precisava ser curada. Só que a cura não se deu à filha de Jairo, se deu à mulher doente. A filha de Jairo morreu. Então ela não precisava mais da cura. Ela precisava de uma ressurreição. E aqui a gente vê que se configura a ressurreição. Jesus, ele ressuscitou a menina. E qual que é a lição que nós aprendemos na pergunta que eu fiz? Que vai trazer a nossa conclusão para hoje. Vou fazer uma pergunta talvez provocativa. Existe diferença para Deus entre curar e ressuscitar? Existe diferença para Deus resolver o seu problema e ressuscitar uma menina? Não existe diferença. Existe um título, numa das traduções da Bíblia, se eu não me engano, é a revista Corrigida, que está escrito: o poder de Deus sobre a cura e sobre a morte. Ontem, eu perguntei o título que começava essa história, ali estava escrito o pedido de Jairo. Algumas Bíblias está escrito a cura e a ressurreição. Porque nessas duas histórias, nós conseguimos entender uma coisa muito, muito preciosa para a nossa vida cristã. Para Deus, não existe problema grande o suficiente que Ele não possa solucionar. Se você precisa da cura, e eu falo a cura como algo que nós, com remédio, muitas vezes conseguimos fazer, com tratamento médico conseguimos fazer. A Bíblia mesmo para se atentar de que a mulher que precisava da cura tinha ido a médicos muitas e muitas vezes. Ela poderia haver sido curada pela medicina, que é de fato utilizado por Deus. Mas a ressurreição é algo impossível para nós seres humanos. E muitas vezes quando nós falamos de cura, de ressurreição, ou muitas vezes quando nós falamos do nosso problema, a gente coloca eles em patamares diferentes. É como se eu olhasse para Deus e falasse: Senhor, eu só preciso da ajuda no meu trabalho. É pequenininho. Enquanto que, Pai, eu estou com uma doença, eu preciso ser curado. É um problemão. Para nós é um problemão, mas para Deus não. Cristo, Jesus, tem poder para curar e tem poder para ressuscitar. Cristo Jesus tem poder para ressuscitar uma menina, como também tem problema para ouvir e solucionar o seu problema. Deus aqui se mostra todo-poderoso. Não existe nada no qual Deus não pode fazer para alcançar o seu coração. Não existe nada em que Deus não se atenta, não se preocupa e não se propõe a ajudar quando um filho dele pede. E é por isso que eu convido vocês, cada vez mais, a fazer o que Jairo fez lá no começo da história. Essa história, não sei se você percebeu, começou quando Jairo se pôs de joelhos perante a Jesus. Se Jairo não tivesse colocado de joelhos perante a Jesus, a mulher do caminho não havia sido curada. A sua filha não haveria sido ressuscitada. E eu digo mais ainda, a família de Jairo não haveria encontrado a salvação. Então, irmãos, mesmo sendo duro, eu tenho que falar. Não adianta esperarmos a resposta de Deus se nós não estamos aos pés de Deus. A nossa história de transformação, a nossa história de cura, a nossa história de resolver a nossa vida, de melhorar a nossa vida, só vai ter início quando nós nos colocamos aos pés de Jesus. Pode ser que no meio do caminho, como para Jairo também foi, seja difícil. Muitas vezes a gente tem que esperar, muitas vezes a gente não entenda, muitas vezes a gente chore, fique bravo. Entenda que nada disso aconteceria se ele não se colocasse de joelhos. Mas entenda ainda mais, de que todo o choro transforma-se em riso quando eu estou de joelhos perante a Cristo.
Amém? Nós vamos cantar mais um hino. Logo em seguida nós vamos fazer uma oração. Mas que vocês possam aprender e entender de que somente quando nos colocamos dispostos a servir a Cristo Jesus é que as coisas começam de fato a acontecer em nossa vida. Quando nós temos um relacionamento pessoal com Deus, é quando nós podemos, de fato, sentir e viver junto com Deus.